Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Muito prazer, eu sou Felipe Folli. Para quem não me conhece ainda, se você já me conhece é porque você assiste o Porto e Baixada. Seu programa preferido, semanal, todo sabadão a gente tem aqui falando sobre curiosidades, informações e muitas histórias a respeito do maior porto da América Latina. Vem comigo hoje diretamente do Parque Caminhos do Mar. Tá imperdível. Já no primeiro mês da ditadura militar no Brasil, a intervenção ao Porto de Santos foi feita de maneira violenta. Líderes sindicais ligados ao porto, que então até estava se chamando de Porto Vermelho, foram atingidos diretamente por conta do golpe. Então a gente foi falar com uma jornalista santista que tem dedicado a sua vida a essa história, afinal de contas o pai dela foi um dos prisioneiros do navio Raul Soares. Em Santos, a ditadura começou no dia 1º de abril de 1964. E por que eu insisto com a data? Porque além de ter sido o início da ditadura, mesmo agora, 60 anos depois do golpe de 1964, muitas pessoas ainda dizem que a ditadura de fato começou em 1968, após o ato institucional número 5. Eu vi documentários este ano, eu vi entrevista de pessoas importantes, de jornalista, historiador. Isso eu acho muito grave, porque no momento em que a pessoa diz que em 64 houve o golpe e no dia seguinte nada aconteceu, ela está apagando a história de milhares de pessoas no país. Em Santos, a ditadura começou de fato no dia 1º, de manhã, quando os sindicatos foram invadidos por várias armas, né? Exército, Marinha, Aeronáutica, Força Pública, porque as polícias eram diferentes, né? Polícia Marítima, Guarda Portuária invadiram os sindicatos, rebentando porta, gavetas, cofres. Foram 16 sindicatos, 2 delegações de sindicatos nacionais e 4 órgãos relacionados à Marinha Mercante e também à pesca, setores de pesca. Esses foram invadidos na manhã de 1º de abril de 64 e as diretorias foram levadas presas. Não foram todos os diretores, porque já se sabia que havia um movimento para derrubar o presidente da República. Então, as lideranças sindicais, os presidentes, a maioria, eles fugiram. Eles fugiram porque acreditavam que ainda seria possível fazer uma resistência. Meu pai era diretor do Sindicato dos Operários Portuários, que fica na Rua General Câmara 258. Ele e mais 3 diretores permaneceram, passaram a noite no sindicato e de manhã o sindicato foi invadido, às 8 horas da manhã. Isso aconteceu também no Sindicato dos Estivadores, que era um outro sindicato. Lá, o presidente estava lá, Domingos Garcia. O presidente do sindicato do meu pai era Manuel de Almeida. E tinha um outro sindicato muito forte também, que era o Sindicato da Administração Portuária. Era dos funcionários da Companhia Docas que trabalhavam na parte administrativa. O sindicato do meu pai era dos trabalhadores da Companhia Docas, mas não eram da parte administrativa. E eram os maiores sindicatos. Então as acusações normalmente para eles eram de subversão, acusados de subversão. E quando era um político que não tinha como muito acusar de subversão, eles acusavam de corrupção. Foi o que aconteceu com o prefeito de Santos, que era José Gomes. Em junho de 64 ele foi destituído. Então, e aí foi nomeado um interventor. Então o capitão dos portos, ele atuava como se ele fosse a autoridade máxima da cidade.
Então todo mundo morria de medo. Então dos trabalhadores do porto, esse inquérito denunciou 128 pessoas. Era um inquérito grande, muita gente. Eram 125 portuários, trabalhadores do porto, e os outros 3 eram advogados. 2 eram advogados trabalhistas e também o Luiz Rodrigues Corvo, que tinha sido vereador, era super jovem, tinha 21 anos, que tinha sido cassado já, porque as listas de cassação eram inúmeras. E ele foi vereador e era estudante de direito. Então, assim, qualquer pessoa que tivesse ligação com os sindicalistas também entraram no rol, né, de acusados. E esses processos, inicialmente, eles tramitaram aqui pela 2ª Vara Criminal, Justiça Comum, durante 64, final de 64, começo de 65. Em outubro de 65 foi editado o Ato Institucional número 2. E aí no Ato Institucional número 2, esses processos foram transferidos para a Justiça Militar. Então eles foram julgados pela Justiça Militar, embora fossem civis. Mas hoje o que a gente precisa é de uma reparação em questão histórica. A gente precisa que essa história seja contada, mas devidamente contada, porque os 21 anos da ditadura foram 21. Então, cada etapa era um período. Então, o primeiro período foram os trabalhadores. Eles não deixaram livros escritos. Então, é esse pessoal que precisa, essa história precisa ser contada de maneira adequada, conforme realmente aconteceu, sem distorções de fatos, né? Os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho devem preparar um termo de ajustamento de conduta, TAC, e apresentar ainda este mês à Autoridade Portuária de Santos. A TAC é um acordo para quem viola um determinado direito coletivo. A iniciativa dos ministérios se deve à tentativa de reparar os danos do período da ditadura militar aos trabalhadores e líderes sindicais do Porto de Santos. Essa é uma das reivindicações do Comitê Popular de Santos por Memória, Verdade e Justiça. Não saia daí, porque no próximo bloco você vai conhecer o caminho do mar escondido na Anchieta Imigrantes. Tem história, hein? Até já! Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais porto. Você sabia que o Aquário Municipal de Santos é o mais antigo do país? Eu também não sabia dessa. Ele também é o 2º mais visitado do estado de São Paulo, sendo parada obrigatória para os milhares de turistas que visitam a região todos os anos. Com 34 tanques distribuídos em 3.000 metros quadrados, oferece a chance de visualização de várias espécies marinhas e de água doce. Recebe em média 500 mil visitantes todos os anos. As tartarugas e pinguins viraram os mascotes da atração e sempre fazem a alegria da criançada. Esse ano, o aquário completou 79 anos. E aí, você sabia? O sistema Anchieta Imigrantes esconde uma estrada que poucos sabem. Pois é, gente, mas a gente vê aqui é Porto e Baixada. A Estrada Velha de Santos agora se chama Caminho do Mar. E aqui tem alguns pontos bem históricos, como esse que eu tô. A Calçada do Lorena. Essa calçada foi a primeira via pavimentada que trouxe a conexão entre o Porto de Santos e São Paulo. Lembra da história? O pessoal subindo um caminho com as mulas e mercadorias? É aqui. Mais um ponto histórico, aqui é a Calçada do Lorena. O que temos aqui? A gente tem um caminho pavimentado que foi criado em 1792 para passagem de mulas. Na verdade, a mercadoria precisava ser exportada, né, até o Porto de Santos, e antes disso só trilha indígena.
Então eles precisaram fazer uma trilha pavimentada, parecidas com as que tem em Portugal. Então foi financiada pela Coroa de Portugal esse caminho. Legal, ele tinha mais ou menos assim uns 50 quilômetros de extensão e é mais ou menos lá do pátio do colégio em São Paulo até o Porto de Santos. Alguns trechos pavimentados com pedras. Esse daqui a gente tem 3,6 km mais ou menos preservados dentro do Parque Caminhos do Mar. Então, naquela época, eram as mulas que faziam esse trajeto, né? Vinha as mercadorias no lombo das mulas, subindo e descendo serra. E tem também uma história, não sei se você sabe, muito importante para a história do Brasil, que Dom Pedro I passou por aqui. Passou por aqui. Ele veio no dia 5, desceu com toda a equipe dele, foi até Santos, resolveu algumas crises que estavam acontecendo no porto. Acabou ficando 1 ou 2 dias. No dia 7 de setembro, ao alvorecer, ele sobe com os 30 homens que ele estava, acabou subindo a serra e parou no Rio do Ipiranga, onde ele encontrou o carteiro que vinha com as cartas vindas do Rio de Janeiro, de Portugal, e foi ali que ele leu as cartas e decidiu proclamar a independência do Brasil. Eita, sensacional! O mundo é mundo há muito tempo, né? Que legal! Bom, se você quiser conhecer mais sobre as 3 trilhas da Estrada Velha, elas funcionam de quarta a domingo, inclusive nos feriados, e você pode ter mais informações e fazer a sua compra pelo site caminhosdomar.com.br, ok? Desde o mês passado, todos os navios que transitam pelo Porto de Santos devem estar de acordo com as regras internacionais sobre a destinação da água de lastro. A determinação é da Autoridade Portuária de Santos, APS, que exige a apresentação de um atestado de cada embarcação. Sem esse documento, os navios não poderão atracar no porto. A água de lastro é usada para dar estabilidade ao navio e acaba sendo coletada pelos locais por onde ele passa. Quanto mais pesada a embarcação, menos água ela armazena. O problema é que essa água pode estar contaminada e até oferecer riscos ao meio ambiente. Daí a exigência da autoridade portuária. Por enquanto, existe apenas uma empresa autorizada pela APS para emitir o atestado de conformidade. Não saia daí porque no próximo bloco a gente vai te mostrar como viajar de navio antes mesmo da temporada de cruzeiros começar. Como assim? A gente te mostra. Até já! Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais porto. Bom, primeira obra do PAC do Porto de Santos, o investimento de 13 milhões de reais, nós aprofundamos 6 berços de atracação. O nosso canal já se apresenta com a profundidade de 15. Os berços se apresentavam com 11, 10. Agora estão preparados também para recebermos aqui uma atracação desses grandes navios, os Panamax. Isso representa 3,5 milhões de toneladas a mais por ano. E representa também o início do aprofundamento do canal. Agora em dezembro nós publicaremos um edital para a derrocagem das pedras, para aprofundarmos o canal de 15 para 16, todo ele, e no futuro próximo para 17. Ou seja, o que nós buscamos é gestão pública com eficiência, para que o porto se apresente ainda mais competitivo para o Brasil e para o mundo. 6 novos berços com profundidade de 15, que representa um pouco mais de 3 milhões de toneladas ano. Então, agora sim, primeira obra do PAC, entregue, um investimento importantíssimo e é uma exigência da operação privada. Então nós estamos cumprindo aquilo que nós combinamos em contrato, inclusive, com essas boas operações. Como eu disse, representa o início do aprofundamento do canal. Hoje é competitivo, mas a gente depende ainda da maré para recebermos os grandes navios. No futuro próximo, essa pista estará adequada para qualquer momento do dia. O porto público, ele pode ser eficiente. Nós temos o maior programa de investimento da história do Porto de Santos. 5 anos atrás foram investidos 70 milhões. Nos próximos 5 anos nós investiremos 12 bilhões de reais. Aprofundamento do canal, as perimetrais, túnel Santos-Guarujá,
Mas a obra mais importante para a boa operação é o aprofundamento de todo esse canal, que começa com o aprofundamento desses 6 berços. Então, é uma obra simbólica, porque ele destaca o Porto de Santos com maior eficiência internacional, ou seja, o porto ele pode ser ainda mais competitivo do que já é. A temporada de cruzeiros ainda não começou aqui em Santos, mas você já consegue viajar de navio. Pois é. Então Porto e Baixada foi diretamente a uma agência especializada para entender como você pode fazer isso. Dica boa. A TAP é a companhia aérea que mais conecta os brasileiros para a Europa. E agora, com o início da temporada dos cruzeiros, iniciando com as travessias Europa para o Brasil, aqui na agência a gente já pode vender a passagem aérea com a volta com as travessias de navio. O pessoal gosta porque ela tem um excelente custo-benefício. Você vai pagar num cruzeiro de 2 semanas o valor que seria num cruzeiro de 1 semana. A travessia dos navios, que começa agora no final de outubro e vai até abril, maio do ano que vem, a gente tem a travessia do Brasil para a Europa e da Europa para o Brasil. É um cruzeiro de mais ou menos 2 semanas, onde vocês vão tendo paradas desde a Europa e começando aqui pelo Nordeste, finalizando em Santos. E para essa temporada nós temos em especial já iniciando a travessia Raízes Italianas, que vai ser a bordo do navio Costa Diadema. Ele vai sair lá de Gênova no dia 30 de novembro e vai comemorar e homenagear os 150 anos da imigração italiana aqui no Brasil. A bordo vão ter diversas atividades gastronômicas, culturais, música, dança e muito mais. São 21 noites a bordo do navio, com toda essa programação vasta que vocês podem aproveitar, ainda temos disponibilidade. Já para a temporada aqui na América do Sul, quando o Costa Diadema chegar ao Brasil, ele vai fazer roteiros pela América do Sul, saindo aqui de Santos, fazendo 7 noites, passando por Argentina e Uruguai, com a programação super especial também, que tem a bordo dos navios da Costa Cruzeiros, que tem o diretor Naim. Então tem uma programação para cada noite e é super especial. Foi sucesso na temporada passada e nessa continua. Tem também o navio Costa Pacífica, que esse ano vai trazer roteiros de mini cruzeiros de 3 e 4 noites e até 7 noites. E aí, gostou do nosso programa diretamente do Parque Caminhos do Mar? Eu tenho certeza que você adorou. Eu vou voltar com a minha família, vou na tirolesa, vou curtir. Eu quero saber de você. Você vem também? Então espero que você tenha gostado. Se perdeu algum momento do nosso programa, corre no nosso canal do YouTube, assiste, deixa a sua sugestão, porque fazemos um programa totalmente pensado para você. Até sábado que vem. Tchau! Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto.